Olá, meus amigos, uma imensa alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para mais uma aula do nosso curso de funções. E hoje a aula é resolvendo exercícios de função afim, tá bom? Função que foi trabalhada na nossa última aula. Bom, então é uma questão da UF, né? Um motorista de táxi, ele cobra em cada corrida o valor fixo de 3,20 e mais 80 centavos por quilômetro rodado. Beleza, então valor fixo de 3,20 e mais 80 centavos por quilômetro rodado. Vamos ver aqui a nossa letra A. Indicando por X o número de quilômetros rodados, então ele está me falando isso aqui para a gente indicar o valor de X por quilômetros rodados, certo? E P, com o preço a pagar pela corrida, escreva a função que relaciona P com X. Então aqui eu tenho uma P de X, que é o preço a pagar por quilômetro rodado, certo? É igual a quanto? Lembra que 0,80 é o valor pago por cada quilômetro rodado. E x é a quantidade de quilômetros rodados, está indicando a quantidade de quilômetros rodados. Se eu andar 1 quilômetro, quanto que eu vou pagar? 0,80. Né? Se eu andar mais 1 quilômetro, eu vou pegar mais 0,80. Então, 1,60. Mais 1 quilômetro e assim por diante. Sempre vai somando 0,80. Então, é a mesma coisa que escrever 0,80 vezes x. Tá certo? E cobra um valor fixo. Qual é esse valor fixo? Esse valor fixo é assim, entrei no táxi, ele já me cobra 3,20. Tá certo? Então, independentemente do número de quilômetros que eu rodei, ele já está me cobrando 3,20. Capitalismo aí, sacanagem. É, enfim, e então é aquela ideia lá da nossa primeira aula, de quando x é zero, qual é o valor de y. Quem que nos lembra esse valorzinho? De quando x é zero, eu acho um valor de y. O valor de b. O valor de b ou o valor de n, né? Que é onde a nossa reta aqui, porque isso aqui vai ser uma função afim, né? A nossa reta aqui corta o eixo y. O eixo y aqui é do preço a pagar, né? Por quilômetro rodado. E x aqui é de quilômetro rodado. Opa, isso aqui pareceu um M. Então, quem é? A. Quando x é zero. Quando x é zero, quanto que é y? 3,20. Aqui, o nosso gráfico cortando aqui, 3,20. Então, tá aqui. Tá certo? Então, aqui, eu fico com mais 3,20. E essa aqui é a nossa expressão. Tá bom? Vamos ver aqui a letra B. Determine o número máximo de quilômetros rodados para que em uma corrida o preço a ser pago não ultrapasse R$ 120. Tá bom? Então, qual é o preço máximo, né? Qual é a quantidade de quilômetros, né, que eu consigo rodar com o valor de R$ 120? Ou seja, eu estou com R$ 120 e estou querendo rodar por aí, independentemente de para onde eu quero ir. Eu falo assim, motorista, roda aí a quantidade de quilômetros para eu pagar 120. É quanto que eu tenho hoje, eu só estou com vontade de rodar. Né? Só quero passear. Então, vai ser aqui. Sem ter respondido a letra A, eu não respondi a letra B. Qual é o preço a pagar? 120. Então, que é quanto que eu estou me dispondo. E 120 é igual a 0,80 vezes x. Quem é o valor de x? X é o valor de quilômetros rodados. É quanto que eu quero descobrir. Mais 3,20. Tá bom? Então, aqui, passa aí o 3,20 para lá, vai passar negativo. Então, isso aqui vai ficar 0,80 igual a 120 menos 3,20. Tá bom? Isso aqui 0,80x, né? Aqui. 0,80x. Então, isso aqui vai dar 116,80, né? Então, isso aqui dá 116,80, né? Menos 317 menos 0,20 é 80, né? É 16,80. E aqui eu tenho x e eu vou passar o 0,80 dividindo. 0,80. Eu odeio trabalhar com vírgula, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 116, aqui na verdade vai ficar 11.680 dividido por 100, certo? 11.680
Deixa eu colocar mais para cima aqui. 11.680 dividido por 100. Dividido, porque aqui se eu dividir por 100, né, corta aqui, e eu arrumo uma vírgula aqui de novo. Tá? Então, aqui posso botar assim. E aqui é a mesma coisa que 80 dividido por 100, né? Da mesma coisa. Belezinha? Então, esse 100 aqui vai morrer com esse 100, né? Fazendo aqui, ó, 11.680 dividido por 100 vezes, repetir a primeira, agora multiplica pela inversa da segunda. Então, vai ficar 100 dividido por 80. Corta, corta. Né? Então, isso aqui dá 11.680 dividido por 80. Você pode fazer esse cálculo aí na sua casa, né? Porque eu já fiz ele com o Maple Calculator aqui, né? Deixa eu conferir. Dá 146. Então, aqui, x igual a 146. Então, o número máximo de quilômetros rodados é 146 quilômetros. Tá bom? Aí, uma questão da Unital São Paulo. Beleza? Então, aqui, ó. O gráfico mostra, né, o custo de uma linha de produção de uma determinada produção de peça em função do número de unidades produzidas. Sabendo-se que o preço de venda de cada peça é de R$ 5,00, determine o número mínimo de peças que precisam ser comercializadas para que haja lucro. Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Né? Então, como a gente pode ver aqui, inicialmente, né, o dono da empresa ele já entra aqui com uma dívida de R$ 1.500. Por que uma dívida? Porque isso aqui é preço a pagar. Tá? P de X de novo aqui. É o preço a pagar por peça produzida. Então, eu estou produzindo uma peça e inicialmente, né, se eu for o dono dessa fábrica, inicialmente eu já começo gastando R$ 1.500. Tá bom? Só para abrir a fábrica de manhã. Tá? Para produzir 2 peças, eu gastei R$ 6,00, né? R$ 6,00 para produzir 2 peças. E aqui, para produzir 4 peças, eu gastei R$ 12,00. Então, cada peça sai a preço de fabricação a R$ 2,00. Então, eu entro com 1.500 inicialmente e a cada peça R$ 2,00. Cada peça é R$ 3,00, na verdade, né? Porque dá 1.506 ali, né? Então 1.500 mais 3, produzir uma peça. Mais 3, produzir 2 peças, 1.506. Para produzir 4 peças, 1.512. Então aí mais 2 peças a R$ 6,00, 3 cada. Tá bom? Então aqui o preço a pagar, P de X, né? A gente tem que montar primeiro a nossa função. Quem é a nossa função? Bom, aqui R$ 3,00, o preço de produção é R$ 3,00 por peça. E quem é o meu B ali, né? O meu A é 3, né? Porque a cada peça eu pago R$ 3,00, mas inicialmente eu já tenho o valor de 1.500. Tá certo? Esse aqui é o valor inicial e é onde o gráfico corta o eixo Y aqui. Tá? Bom, cada peça ele paga R$ 5,00. Então, cada peça que é vendida, ele recebe R$ 5,00. Então, não tá vendendo aí cada peça aí, sei lá, se ele for dono de uma loja de automóvel, cada peça aí está sendo vendida a R$ 5,00, tá? Para as lojas. Então, 5 vezes quanto? 5 vezes X. Isso aqui é o valor que retorna para ele. Então, o número de peças vendidas vezes R$ 5,00, tá? Então, se ele vender uma peça, ele ganha 5. Se ele vender 2 peças, ele ganha... Se ele vender 2 peças, ele ganha 10. Se ele vender 3 peças, ele ganha 15 e assim por diante. Tá bom? Então, o preço inicial, quando que ele vai empatar? Quando que ele vai ter o mesmo valor ali de gasto, né? E lucro? Bom, vai ser quando... Esse aqui, eu vou colocar aqui um L de X, né? Vou botar aqui lucro, né? De X, né? 5x. É quanto que é o que volta para ele. Ele vai passar a ter lucro quando
ele gastar, aqui a função de gasto, for igual ao valor aqui do lucro, do preço vendido, ou das vendas, né? Vou botar aqui V. Né? Venda é igual a 5x, tá certo? Então, é aqui, a partir daqui ele já vai começar a ter lucro. Então, aqui ele vai começar a ter lucro quando isso aqui for igual, quando o preço pago, aqui, preço de X, for igual ao valor de venda, né? Quanto que ele vendeu. Tá beleza? Então, aqui, né, por número de peça, obviamente. Então, quando esse X aqui vai me indicar o número de peças que eu preciso fabricar para obter um lucro. Então, aqui eu vou passar esse 3 para lá, vai ficar 5x menos 3x, 5x menos 3x, igual a 1.500. Então, isso aqui vai ficar 2x igual a 1.500. Então, o valor que eu vou começar a ter lucro, né, vai passar agora o 2 aqui dividindo, é x igual a 1.500 dividido por 2. Bom, 1.500 dividido por 2, 750. Então, a partir de 750 peças, eu já vou começar a ter lucro aí nas minhas vendas. Tá certo? Vamos para a nossa próxima questão. Então, aqui a nossa terceira questão é uma questão da UERJ, né? Vamos aqui. Utilize o texto abaixo para responder a questão. Certo? Aqui. Uma calculadora apresenta duas teclas. Uma tecla D, certo? Que duplica o número digitado, e uma tecla T, que adiciona uma unidade ao número que está no visor. Assim, ao digitar 123 e apertar a tecla D, obtém-se 246, tá certo? Então, eu pego 123 e multiplico por 2, 246. E em seguida, né, aperta-se a tecla T e obtém-se 247. Adiciona uma unidade. Então, aqui uma pessoa, ela digita um determinado número N. E após, em seguida, ele aperta a seguinte sequência. D, N, DT. Não, DT, DT. Né? Então, ele aperta essas duas teclas aí. Então, ele aperta ele tem ali um determinado número, né? Ele vai lá e digita um número e a primeira coisa que ele faz é multiplicar por 2. Tá certo? Apertou a tecla D. Aqui ele está pedindo para determinar o número N. Tá? Mas vamos construir aqui. Ele digitou um determinado número e apertou a tecla D, multiplicou por 2. Aí, em seguida, ele apertou a tecla T. E aí, adicionou uma unidade. Tá bom? Bom, e depois disso? Depois disso, ele apertou a tecla D de novo. Então, multiplica todo mundo que está aqui no visor por 2. E depois, né, mais uma vez, apertou a tecla T. Então, aqui dá 1. Tá belezinha? E aí, ele fala que toda essa brincadeira aí deu igual a 243. Tá? Então, ele quer saber qual é o valor de N. Isso aqui está bem parecido com uma função afim, né? É só você ter aqui que isso aqui é x. Beleza? Bom, então eu vou passar esse 1 para lá. Então, eu vou ter aqui 2n mais 1, igual a 243 menos 1. Isso aqui vai dar, obviamente, 242. Tá? E aí, aqui eu vou ter 2n, eu posso tirar o parênteses, eu vou passar esse 2 aqui dividindo. 2n mais 1, igual a 242 dividido por 2. Deixa eu escrever um 4 aqui mais bonito. Tá? Então, 242 dividido por 2 dá 121. 121. Tá bom? Então, seguindo aqui. E aqui eu continuo. 2n mais 1. Ele quer determinar o valor de n. Então, isso aqui ficou 2n igual, passa esse 1 para lá, 121 menos 1. Isso aqui dá igual a 120, logicamente. Então, 2n é igual a 120. E isso aí implica, né, que o meu n é igual a 120 dividido por 2. Então, o meu n é igual a 60. Esse foi o primeiro número
aí que eu apertei, tá? Então aqui, né, a resposta, né, vamos botar aqui, n igual a 60, tá? E agora ele pede o seguinte, ó, determine o número obtido pela calculadora se uma pessoa digitar 125, né? Então a pessoa vem e digita aqui no meu visor 125, e aí ele aperta a seguinte sequência: D, então multiplica 125 por 2, depois T e depois D de novo, tá? Então vamos resolver isso aqui. Então ele aperta lá 125 e depois aperta D, depois T, depois D. Não é isso? É, isso aí mesmo. Então aqui, se eu apertar D, né, vai multiplicar isso por 2. Então aqui vai dar 250. Né? Então fica 125, né? 125 vezes 2. Isso aqui dá 250. 250. Aí eu aperto a tecla T. Somo mais 1. Mais 1. Então isso aqui dá igual a 251. E depois aperto a tecla D de novo. Isso aqui vai dar 2 vezes 251. 2 vezes 251 é exatamente igual a 500, né? E 2. Aqui, se eu fosse só por 250, 250 vezes 2, 500. Aqui eu tenho 1, 502. Belezinha? Então, aqui a nossa resposta, 502. Então, essa aqui foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? E vocês estão liberados aí até mesmo para fazer mais exercícios. Um abraço a todos.